Bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra de Deus hoje diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor hoje está te dizendo para você: deixe que a transformação e não se conforme com as coisas que você tem vivido. Transforme-se, ou melhor, peça ao Senhor para que Ele venha transformar o seu ambiente, a sua vida. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ser conformados com nada deste mundo. Todavia, nós devemos ser transformados pela boa e perfeita vontade do Senhor. E o que é isso? A palavra do Senhor vai dizer em Jonas, que Jonas se indignou quando o Senhor cuidou daquele povo, melhor, resgatou aquele povo ninivita. Muitas das vezes nós não nos conformamos, queremos que o Senhor faça as coisas da nossa maneira, mas será que é o melhor para mim e para você? Será que é o melhor para que aquela situação se resolva? Jonas, quando assentou-se debaixo do zimbro, né? Daquele pé de zimbro lá, daquela boboreira, ele se alegrou grandemente. Todavia, versículos antes, ele diz que: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas aqui, por não se conformar com a bondade de Deus, que é boa, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ele pediu até a morte. Quantos de nós temos feito isso? E por quê? Porque achamos que estamos em uma situação de querer dizer para o Senhor o que Ele deve fazer, quando na verdade tudo que nós temos que fazer é deixar que a transformação que o Senhor tem para a nossa vida aconteça de dentro para fora. Quando o Senhor disse naquele versículo: não vos conformeis com este mundo, é para que a gente não se deixe corromper, é para que a gente não venha se deixar contaminar, é para que as coisas desse mundo não venham embaraçar a nossa vida, não venha tirar a nossa essência, a nossa identidade, é para que nós não venhamos deixar que nada que não provém da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor venha nos contaminar, venha destruir o nosso íntimo, venha destruir a nossa identidade, porque o Deus que tudo pode, um Deus todo-poderoso, Deus do impossível, é quem disse que Ele tem para nós as melhores experiências. Ele tem para nós o melhor desta terra. Quando Jonas, chamado para pregar aos ninivitas, para que eles se arrependessem, Jonas achou que ele ia falar aquilo e que todos iam ser destruídos por conta da maldade daquele povo. Todavia, quando Jonas disse que o Senhor estaria entrando com juízo sobre aquele povo se arrependeu, se quebrantou, pediu perdão ao Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que havia dito que ia fazer contra aquele povo. Então Jonas se irou, porque nós somos seres humanos, nós queremos ver as pessoas serem tratadas por Deus, quando na verdade nós temos que olhar as pessoas como almas salvas, libertas, porque quem pagou pela vida delas foi Jesus, não foi eu, não foi você. Não somos nós que estamos aqui para julgar quem merece ou quem não merece estar ou ser ou fazer qualquer coisa.
Porque hoje o que mais nós temos visto é: fulano não merece, fulano nunca vai passar de nada, fulano vai morrer de trabalhar e não vai virar nada. Bertrano não precisa fazer nada, porque ele em si só merece aquilo. E às vezes não é assim que o Senhor vê. Veja a história de Davi. Davi, quando estava lá, cuidando das ovelhas malhadas. O que eram as ovelhas malhadas naquela época? Eram as ovelhas que não ficavam no meio do rebanho limpo, ou melhor, do rebanho branco. E era cuidada escondida. Então Davi estava no meio do nada, esquecido, desprezado, humilhado, até mesmo pelos seus, principalmente pelos seus. Então, quando o Senhor chegou, mandou Samuel ir lá, ungir o rei escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Samuel chegou e viu os irmãos de Davi, todos ali, homens altos, preparados para a guerra, homens bonitos visualmente, homens bem trajados, bem cuidados. Então Samuel falou: é esse. E quando Samuel achou que podia ungir segundo os olhos dele, Deus falou ao coração dele: não. Eu não vejo como você vê, Samuel. Eu vejo com o coração. Não é nenhum desses. Manda chamar o menor. Então Samuel manda chamar a Davi. Unge ele na frente dos seus. Porque Deus vê o que ninguém vê. Deus sabe o que ninguém sabe. Deus ouve o que ninguém ouve. E quando o Senhor afasta da nossa vida, da nossa casa, da nossa mesa principalmente, é porque o Senhor está tirando do nosso caminho homens, mulheres, pessoas, ambientes, situações que vão nos destruir. Então, não se preocupe. Deus está muito perto, mas muito perto de você. Deus tem cuidado e o que Deus tem para te entregar por esses dias é algo maravilhoso, que vai mudar a sua vida, que vai transformar o seu ambiente. Não se esqueça dessa palavra. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Então o Senhor, Ele te dá esse direito. Mas Ele disse que, mas experimenteis qual seja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que tomar a decisão de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós não temos que ficar de boca aberta, porque nenhuma pessoa que ficou ali julgando, achando, fazendo ali, ou melhor, paradinho, recebeu do Senhor nada. O que o Senhor fez, Ele fez para homens e mulheres que estavam de prontidão, trabalhando. Como assim? Mulheres como Débora, que estavam atentas, trabalhando, mas atentas, e foi usada por Deus. Mulheres como Ruth, que não se prostrou, não voltou para trás, mas estendeu a mão para ajudar, para trabalhar e sustentar a sua sogra. E o Senhor enviou o remidor, o Senhor mudou a história dela, uma moabita que nem sequer era do povo de Israel, do povo judeu. Deus colocou ela na genealogia de Davi e na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é a pessoa, não é o lugar, é você saber que
parado, você não vai realmente chegar a lugar nenhum. Mas quando você está trabalhando, o Senhor te honra. O Senhor cuida de tudo para você, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua intenção, Ele sabe do que você é capaz de fazer para estar honrando o nome dEle. E Ruth não desistiu, foi trabalhar, foi buscar o pão de cada dia. E Deus honrou o esforço dela. Então, não fique parado. Esther, quando estava no palácio, o seu tio Mardoqueu disse para ela: vamos, movimenta, nós vamos morrer, né? Faça alguma coisa. Deus te colocou aí para tal tempo, para que você fosse uma porta de escape, para que você fosse um instrumento. Todavia, se você não quiser fazer, Deus levanta outro, mas você não vai escapar. Então, Esther se posicionou, se colocou na posição e fez o que tinha que fazer. E Deus livrou aquele povo através da busca de Esther, da oração e da determinação, porque nós não devemos fazer nada sem a direção do Senhor. Então o Senhor nesta manhã está te dizendo: experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transforme-se, deixe o seu entendimento escolher a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Não deixe nada te abater, porque a última palavra vem do Senhor. Assim como todos esses escolhidos que eu coloquei aqui, que eu falei aqui, que o Espírito Santo deu autoridade para falar. A palavra de hoje é: transforme-se pela renovação do seu entendimento e experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o Senhor tem o que é melhor para você. Ele tem prazer em fazer isso e Ele vai te entregar algo grandioso por esses dias. Tome posse dessa palavra, Deus é contigo e saiba que tudo que você tem pedido com o coração quebrantado ao Senhor vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Todavia, se você está na presença dEle, na posição, Ele vai fazer. Então, somente creia e tome posse da sua vitória. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.